Boa tarde. É, Aqui vamos apresentar o podcast para a nossa disciplina de Organizações Internacionais e Transacionais, professor Marcos Vinícius Viana da Silva, um podcast para uma atividade avaliativa da M3. Eu me chamo Vinícius Vargas, eu sou acadêmico de RI do curso de RI no campus Itajaí, né? Eu estou no 8º período. Atualmente trabalho na Capital Trade, Importação e Exportação, como assistente de importação sênior. E o tópico do nosso podcast, né, seria a atuação dos acadêmicos de relações internacionais no mercado do comércio exterior. Agora passo a fala para os meus colegas que vão fazer uma breve introdução sobre suas informações. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Alan Higg. Como Vini, eu também estou no 8º período de Relações Internacionais. Atualmente estou trabalhando no ramo do agenciamento marítimo, mais especificamente no pricing da exportação marítima. Hello, pessoal. Meu nome é Brenda. Também sou do curso de Relações Internacionais. Eu sou acadêmica do 6º período. Também no ramo do agenciamento de carga, né? Tanto marítimo quanto aéreo. E hoje eu sou Train Lane Developer na Porto de Transportes Internacionais. Olha, ela... Verdade, né? Como é que tá? Meu nome é Pedro, eu tô no 6º período de Relações Internacionais. E assim como o Vinícius, eu trabalho na Capital Trade, que é uma trade, e trabalhamos na área de despacho, no operacional do lugar lá. Você ia falar com o objetivo aqui da gente começar a introduzir melhor cada um. Cada participante agora vai dar um pouco sobre sua trajetória, né? Falar a respeito do como entrou no curso de Relações Internacionais, em qual ano, e como foi a sua inserção nesse mercado, né? Que é um assunto que sempre vem à tona, que a gente sempre discute. Então, o primeiro pode ser o Alan. Vamos lá, pessoal. Eu entrei na universidade em 2018 e eu fui começar a trabalhar na área no fim do meu 2º semestre. Eu entrei como a Brenda falou, o pessoal falou, eu vou falar o nome da empresa então. Eu entrei na LOG, Transportes Internacionais, na operação, mais especificamente no follow-up. A empresa em si, ela estava com a ideia, né, de contratar pessoas de relações internacionais, não só de Comex, mas também de RI, mas até por causa do nosso setor. No follow, eu fiquei, acho que de 7 a 8 meses estagiando, e de lá eu fui efetivado na mesma empresa, e agora eu tô no pricing da Expo Marítima. Posso dizer para vocês, assim, sobre a minha relação, do que eu aprendi no curso, pro que eu levei pro meu trabalho, não foi muitas coisas, sabe? No curso de Relações Internacionais, a gente acaba não tendo muito contato com a prática, né? Com a atuação direta no mercado, né? A gente não tem muito esse contato, a gente fica mais no campo teórico, assim, de estudo de mercado internacional, até a gente tem uma matéria de análise de mercado. Me ajuda aí, pessoal, como é que é o nome dessa matéria? Análise de mercados. Isso. A gente tem essa análise de mercados, que a gente até pode, de alguma forma, tentar aplicar isso no trabalho, mas aí também vai da onde você trabalha e do quão flexíveis os seus empregadores são para te deixar, né, construir alguma coisa na empresa. É bem isso que eu falo, né? O internacionalista, ele faz duas coisas ao mesmo tempo, que é estudar relações internacionais e trabalhar em comércio sempre. Eu brinco que ele é o pacote completo, né? Enquanto o pessoal do Comex é só parte operacional e bruta, assim, não consegue entender a situação geral, o cenário mundial, enfim. Mas legal, o Alan trabalhou numa empresa só, isso é raro, né? Geralmente todo mundo tem uma alta rotatividade, a gente vai pulando de galho em galho, né? Mas o Alan, então, ele é o homem de uma empresa só, legal. Exatamente. Não, mas, bom, podemos continuar aqui dando sequência. Brenda, se quiser falar um pouquinho sobre teu agenciamento também. Então, eu, na verdade, comecei a RI no 2º semestre também. Eu tinha recém voltado do intercâmbio que eu fiz. Aí eu comecei a RI, já comecei a fazer estágio também. Eu entrei na operação. Depois eu fui efetivada, fui pra operação aérea. Depois disso eu fui pra uma outra empresa, que algumas pessoas conhecem também, a DC Logistics. Fiquei lá por 1 ano e meio também na operação aérea. E depois eu virei supervisora de importação aérea na KPM. E depois disso, eu saí para ir onde eu tô hoje, que é a Pórtico Transportes Internacionais. Todas essas até agora foram no agenciamento de carga, né? Para ser Sales Executive. E depois eu virei coordenadora comercial do escritório de Itajaí. E recentemente eu recebi uma nova oportunidade para trabalhar com uma área que é mais relacionada com RI, assim, essa, digamos, que é puramente RI, porque ela é basicamente uma diplomacia corporativa, né? Mas enfim, esse novo cargo, ele se chama Train Lane Developer,
que é basicamente uma diplomacia corporativa como a gente conhece mesmo, né? O meu dia a dia hoje, ele é mais voltado para o desenvolvimento de novos agentes em outros países, então, basicamente, eu tenho que procurar empresas parceiras que vão poder representar a Pórtico hoje em outros países. Então, procurar parceiros na França, procurar parceiros nos Estados Unidos, procurar parceiros, enfim, na África. Então, é um pouquinho mais voltado para RI, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que sempre foi uma falta, assim, a gente não ter a parte de comércio exterior na faculdade, porque RI é muito lindo, muito incrível, muito envolvente, mas no dia a dia a gente não lida tanto com isso, né? A gente não sabe o que é um BL até a gente começar a trabalhar, então... Até você botar na mão o papel e tá Exatamente. escrito biobranding, você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Exato. Ou que é um LI e como pode ferrar o teu cliente se tu embarcar com um LI pré-embarque sem ter autorização para embarcar. A gente não sabe até acontecer. E daí lá cai uma multa de 5 mil reais no teu colo. Eu lembro no começo do curso, quando eu não tava nem trabalhando, os professores falavam os termos, FOBs, networks, e eu, o que você tá falando, Magrão? Não sabe? Até hoje, na verdade. A gente só sabe o que a gente sabe porque a gente se inseriu no mercado de trabalho. Porque a gente tava lá. Sabe? Ô, Brenda, é interessante, depois até que eu e o Pedro falar, a gente pode chamar de novo para tu falar como é que é a tua experiência de uma acadêmica de RI que tem um cargo de liderança, né, no Comex, que isso é raro também, né, que não tem muitos casos. Realmente é um cargo é um cargo gerencial que você tem, né, é raro. Coordenação, né, mas... Não, hoje, mérito teu, né? Mas é raro, sabe? O internacionalista geralmente não é. hoje eu não tô mais muito na liderança, assim, porque hoje esse departamento novo que a Pórtico abriu, ele é um departamento que eu sou a pessoa que encabeça, mas por enquanto só tem eu. Então, finalmente, eu sou minha própria chefe de novo, não tenho mais que liderar as pessoas. Mas, Porque, ô assim, Brenda, é fácil. tu acha que o curso de Relações Internacionais teve influência pra tu conquistar esse cargo de liderança ou veio mais de ti? Eu acho que tem tudo a ver, assim. Eu sempre falo lá na empresa, algumas pessoas que são de RI, enfim, a minha empresa ela é de São Paulo, né? Então as pessoas, a maioria, são e ficam em São Paulo. E muita gente do escritório de lá é de RI. E o que eu sinto, assim, é um pouquinho da diferença de cabeça mesmo, das pessoas que são de RI, que são mais inteiradas, que são mais... Não queria dizer a palavra estudadas, mas são mais engajadas, assim. Não, é que, tipo, assim, o internacionalista, não, ele trabalha mais com pessoas, né? Entendeu? Não, é mais centrado, assim, nas relações com as pessoas. Com certeza. E o comércio exterior aqui, principalmente por ser um lugar que é portuário, que tem muito emprego voltado a isso, as pessoas não buscam isso porque elas querem, elas buscam isso porque é uma possibilidade de serem empregadas. Exatamente. Exato. É mais uma alternativa pra, conseguir ter um trampo, conseguir trabalhar e tal. Então eu sinto um pouquinho essa diferença entre as pessoas de RI e as pessoas de Comex. O trabalho do operacional mesmo, que é puramente Comex, né, ele é muito engessado e muito... Cara, muito robótico, assim. Tu tem que fazer um cronograma, tu tem que seguir um script. Então, não tem muito como tu se desenvolver, digamos que no sentido de fala, assim, no sentido de comunicação. Então, eu sinto também essa diferença com o pessoal que é comercial, que geralmente é de RI, que acaba sendo mais engajado, mais comunicativo, até porque a gente tem muito seminário na faculdade, a gente acaba tendo que se, enfim, desenvolver umas habilidades de comunicação, né? Que é bem diferente da galera do Comex. Não, show de bola, show de bola. Então, agora, da minha parte aí, minha vez, como é que foi minha inserção? Boa noite, né? Aqui meu nome é Pedro. Boa tarde, Pedro. Tô empregado com a boa noite aí. Então, eu sexto período de Relações Internacionais aí, né, como eu tinha falado. E eu entrei no curso em 2018, no vestibular de inverno, entrei na metade do ano quebrado, assim. E a minha primeira inserção no mercado de trabalho com Relações Internacionais foi no Ministério Público. Ministério da Agricultura, o tal do MAPA, né? Que todo mundo hoje trabalha em conjunto com o MAPA aí, né? E sabe como é que é trabalhar em conjunto com o MAPA, o terror que é. E foi lá minha primeira impressão, assim, minha primeira ideia, assim. Lá, a Brenda falou que realmente o internacionalista tem mais função, tipo, como por exemplo, ela falou do pricing, que você trabalha mais com pessoas. Na minha opinião, eu gosto muito de trabalhar com o operacional, que é isso que eu mais faço, né? Aquela triagem do processo, a parte documental, assim, sabe? Porque eu também acho que você aprende muito, sabe, com essa parte documental. Mas como eu falei, no MAPA a gente trabalhava muito com despachantes. A gente trabalhava diretamente com pessoas, mesmo trabalhando no documental, sabe? E eu acho que é uma área muito interessante, mesmo que seja meio delimitada, por assim dizer, eu acho muito interessante porque você sempre tem situações diferentes, sabe? Mesmo que tenha algum... É sempre que eu falo, o comércio exterior, a gente tá sempre resolvendo BO, né? Se não tivesse BO, a gente
não teria nem emprego, né? Essa que é a função do comércio de trabalho, né? Então lá a gente trabalhava diretamente com pessoas, mas também tinha muita parte documental, sabe? E eu acho muito interessante fazer essa relação do documental, do operacional, que é o que a gente mais trabalha, assim, né? Que é isso que eu falei, que o internacionalista indiretamente acaba indo para o comércio exterior. E eu acabei começando indo pelo mapa, que falam que é a primeira porta de abertura para as outras empresas, assim, né? Que a gente trabalha com muita empresa. Daí do mapa, que eu acabei iniciando esse meu ramo, depois eu fui para a Sea Express, foi uma outra empresa que era daí focada diretamente no despacho. De lá que eu realmente aprendi a fazer a operacional, a triagem no processo, passo a passo. Inclusive, trabalhei com follow-up, assim como o Alan tinha falado. E é muito interessante que é ali que você se apega mesmo, aí que você aprende a lidar com as situações, com os problemas e tal, e com os problemas que você vai aprendendo, sabe? E depois dessa inserção aí que eu tava na Sea Express, eu acabei saindo por conta da pandemia, né? Acabei saindo do mercado de trabalho e acabei voltando agora há pouco. E queria falar também na Sea Express, eu trabalhei com o nosso amigo Vinícius aí, trabalhei lá. E voltando da minha cidade, que eu tinha saído do Sea Express, voltei, acabei entrando na Capital Trade e me deparei com o Vinícius lá de novo, né? O cara tá me seguindo. Lindo, viu? Aí ali, aqui na Capital Trade, acabei trabalhando, tipo, na mesma área também, que é em conjunto com o mapa. E é interessante, sabe, que eu saí do mapa para trabalhar com o mapa. Então, me segue até ali, sabe? Você não escapa, né? Daí a Trade aí trabalhando com o mapa e acabo fazendo as mesmas funções que fazia na Sea Express, só que com outros adendos também, sabe? Mas atualmente estou na Capital Trade, trabalhando nessa parte operacional, que é o despacho em si, e estou aí até então, né? Sempre lidando com os BO, mas gosto muito, show de bola. Eu sou o Vinícius, né? Eu tô no 8º período de RI. Eu entrei no curso no primeiro período de 2017. Nossa. Eu tô há tanto tempo porque eu tranquei por um tempo, né? Eu fiquei 1 ano e meio fora. Somos dois. Eu, Pedrinho ali, a galera que entrou antes, é a galera mais antiga, mas tem muita gente que trancou, né? Por isso deu essa diferença. E a minha trajetória no comércio exterior é a minha trajetória com o Pedrinho, que a gente trabalhou exatamente nos 3 lugares. A gente sempre fez as mesmas funções. Eu tive com o Vini, todos os empregos. Minha primeira inserção foi como o Pedro falou, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Especificamente no Vigiagro, né? Vigilância Agropecuária Internacional do Porto de Itajaí, lá no ano de 2019, de 2018 até 2019, né? Que depois o Pedrinho entrou também, nós ficamos quase 1 ano lá. Muito interessante a questão de análise documental, aprendemos muita coisa lá, foi lá que eu descobri o que era um Bill of Lading, o que era uma invoice, o que era um packing list, análise documental, entender normas internacionais sobre regulamentos fitossanitários, e ali no contato com a administração pública federal, a gente consegue ter uma noção de RI, mesmo seja bem delimitada e quase inalcançável, a gente consegue ver ela acontecendo. A gente vê os acordos que existem entre os países, as ratificações, entre tantas outras coisas. Foi uma experiência muito enriquecedora. Depois, daí, por motivos aí de uma proposta melhor financeiramente, eu fui para a Sea Express, que era o despachante, né, para seguir com o despacho da importação de vinhos e bebidas, que eu e o Pedrinho a gente trabalhava lado a lado lá. Que também foi muito aprendizado, né? Questão de saber aprender a usar sistemas, aprender a montar o processo do início ao fim. Em questões de análise, foi sem dúvida lá que a gente concretizou tudo que a gente viu no mapa. No mapa a gente via as coisas acontecendo, mas a gente não fazia elas, a gente só auxiliava. Já ali a gente começou a concretizar essas coisas. E agora, por último, já faz 1 ano e meio que já estou na Capital Trade, né? Que é a maior trading company de Santa Catarina. A gente faz operações de importação, né, além da venda de benefício fiscal para empresas que querem importar através de Santa Catarina, né. Eu e o Pedro, nós trabalhamos lado a lado no departamento de bebidas, que faz a análise só dos processos de bebidas. Setor novo, setor bem legal. Um setor novo, né, foi criado não faz nem 6 meses. Porque o brasileiro bebe muita coisa importada, justamente analisando essa demanda, a empresa criou esse departamento, né. Então a gente faz de tudo, análise documental, análise de rótulos, estimativa de custos, a gente avalia os acordos que existem entre o Ministério da Agricultura do Brasil com outros órgãos internacionais para autorizar ou não a entrada de bebidas. Então, que especificamente para bebida, muito show da Ilha Nova que eles criaram lá, achei bem interessante. Tá funcionando, tá então. E apesar de levar pouco contato para
as aulas, né, que nem o Alan e o Breno também falaram, de o que a gente pode levar do nosso trabalho para a aula ou da aula para o trabalho, né? Apesar de não ter o que a gente espera, né? Quando a gente entrou no curso, a gente achou que ia ser 100% assim, não, vou trabalhar com RI. Sim. A gente ainda consegue ter alguns aprendizados, principalmente, digamos, sobre os acordos entre os países, acordos alfandegários, os acordos de preferência, tudo a gente aprende isso analisando documentos. Eu acho que, mesmo não sendo 100% da área de RI, os nossos empregos, eu ainda acredito que seja uma experiência enriquecedora. Sim. Porque, apesar, remunera a gente financeiramente e nos enriquece também no âmbito acadêmico, porque nos dá novos olhares, né? A gente consegue pensar em coisas novas. Querendo ou não, enriquece o curso como um todo, né? Porque a gente leva o nome da universidade, o nome do curso para fora, né? A gente leva o nome do curso pro mercado, porque aqui no Brasil o curso ele é muito recente, né? Então, novo. Quanto mais vezes a gente ter a oportunidade de, porque tem todo uma espécie até de preconceito, né? De tipo assim, com o comércio exterior, né? Quando a gente entra, pelo menos quando entrei no curso de RI, tipo, vi as pessoas assim de comércio e falava, nossa, comércio exterior, não, né? Sim. Mas... Deixa eu falar uma curiosidade só pra vocês saberem. No mapa, quando a gente tava lá, era mais da metade pro final. Tinha 14 estagiários. 12 eram de relações internacionais, 2 eram de comércio exterior. Ali eu já vi a briga na lata, na íntegra. E a vaga era pra comércio exterior. Mas hoje eu vejo que muitos empregadores, eles buscam um funcionário, enfim, um estagiário de RI, justamente porque ele acaba sendo mais engajado, assim, ele acaba fazendo mais do que o mínimo, digamos, ele é um pouquinho fora da curva. E eu vejo que hoje tem muita busca por justamente profissional de RI, mais para trabalhar no ramo de Comex, porque simplesmente acaba sendo mais proativo, assim, posso estar errado em vários aspectos, mas eu vejo nesse sentido que muita busca é por funcionário que é formado em RI, ou enfim, teve uma experiência mais vívida nesse sentido. Com certeza, concordo 100% contigo. Mesmo que a gente não tenha aquele ensinamento crítico exatamente na íntegra, Comex, a gente acaba sendo dinâmico e a prática leva a gente a ser o mesmo nível, não o mesmo nível assim, né, mas tipo, o mesmo aprendizado, porque a prática vai levando à perfeição, né? Com certeza. Se a pessoa tá disposta a fazer um treinamento e te ensinar, fica tudo equiparado, assim, no sentido mais teórico do comércio exterior, de documentação, de, enfim, benefício fiscal. Se a pessoa estiver disposta a te ensinar e te dar as instruções, depois fica equiparado e tu consegue um profissional mais completo. Porque além de ele saber dessas partes técnicas, dessas partes mais operacionais, ele vai saber ainda porque, por exemplo, hoje a gente está sofrendo uma alta no combustível que está afetando o frete internacional e está aumentando o valor de frete. Tudo isso acaba sendo uma mesma coisa e o profissional de RI, ele tem essa capacidade de juntar tudo em uma pessoa só. Então ele acaba sendo mais completo, assim, em vários aspectos. Mas viu, essa alta aí é por causa do que? Do óleo mesmo, da gasolina, que tá crescendo o preço, sim? Então, tem vários aspectos, né? O Alan também pode participar dessa confusão que a gente está vivendo, mas grande também começa no sentido da Rússia e Ucrânia, porque a Rússia é bem no sentido fóssil, assim, no sentido energético, e por conta disso, inclusive é até engraçado, porque tem muitas cargas e muitas coisas que estão paradas na Rússia por conta de inúmeras sanções que o país está vivendo hoje, que ele não pode mais fazer uma importação ou uma exportação, né, por conta das sanções internacionais. Então tem várias cargas que estão paradas lá na Rússia, sem poder sair, sem poder entrar, e isso faz com que, por exemplo, o equipamento fique escasso no mercado. E quando o equipamento está escasso, o aumento de frete vem seguido disso. E por conta do combustível também, que a Rússia é um grande fornecedor, digamos, para o mundo, a gente está tendo que buscar combustível em outros países. E por conta disso, o combustível acaba aumentando justamente porque a gente tem poucos países para nos fornecerem esse combustível ali, principalmente no europeu. Assim. Coisa que eu achei interessante também aqui, um pouco fora da linha de pensamento aí, é que como vocês fazem a parte do agenciamento e a gente faz mais a parte de despacho, a gente até acaba trabalhando com outras partes do mundo, assim, sabe? Vocês são mais China, Rússia, essa região Euroásia, né? A gente é mais... Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Igual, pegando um pouco aqui da parte que eu faço. O problema que a gente vem enfrentando atualmente com Trade Américas, que a gente chama, né? Que são as exportações pros Estados Unidos, até aqui pra América Central. Não só a gente tem o problema do combustível alto, como a gente também tem um problema do congestionamento dos portos dos Estados Unidos. Depois da pandemia, a gente teve um boom
né, com a reabertura dos portos, com a reabertura dos terminais, Uhum. a gente teve um boom de mercadorias de exportação. E esses portos lá no destino, eles não estavam conseguindo dar conta, dar vazão ao volume de carga que chegava lá, entendeu? E aí o que os armadores, né, os donos dos navios, eles começaram a fazer? Eles começaram a jogar o preço dos fretes lá pra cima, justamente para tentar afunilar, né, as cargas que estão indo para lá. Chega de mercadoria, estamos estourados. Exato. Meu, é muito louco, porque, por exemplo, mais ou menos julho do ano passado, o frete China-Brasil, digamos, portos básicos, que são Xangai, Ningbo e Shenzhen, chegou a $15 mil num container de 40 HC, que é um container de 2 teus, né? Que é a capacidade máxima de um container. Enquanto hoje, por exemplo, um container igualzinho nesses mesmos portos básicos pro Brasil, ele tá 8 mil. E isso não impediu com que os importadores continuassem importando, porque tem gente que depende de mercadoria internacional. Tem principalmente muita carga que é sazonal, por exemplo, têxtil, que geralmente começa a ter um maior volume de importação em julho, a partir de julho, geralmente. Esses importadores continuaram importando mesmo com frete mais do que dobrado, porque eles tinham essa necessidade, e os armadores só começaram a ganhar com isso. Mesmo faltando equipamento, mesmo faltando coisa pra caramba, assim. Não, legal, legal. Então, tipo, pra tu ver, né, como a situação do mundo atual pode mudar muito o mercado de trabalho que a gente tá inserido, né, seja ele em qualquer lugar do mundo, sabe? Eu queria, tipo, entrar num assunto, tipo, como o Covid mudou, tipo, a área de trabalho de todo mundo, assim, sabe? No meu ver, assim, tipo, na nossa área, inclusive o Vini pode complementar depois, mudou muito a parte, como a gente não pode ter contato com as pessoas, foi muito pro lado digital, o mercado de trabalho onde a gente trabalha, né, Vini? Sim. E tudo que a gente tá fazendo agora, a gente não tem mais nada física. Quando eu e o Vini a gente tava no mapa, vinha lá o despachante, bonitinho, de moto, cheio de documento e papel físico pra entregar pra gente, pro fiscal analisar tudo isso no papel, sabe? E, tipo, a gente tá numa época digital, né? Mesmo nessa época que a gente já tava, que era em 2018, ainda era muito regressivo pro Brasil, sabe? E com a vinda do Covid aí, mudou mais de 100%, mudou muito o mercado de trabalho que eu e o Vini tá, sabe? Tudo tá digital agora, as assinaturas são digitais, toda análise tá sendo, tipo, digitalmente. E, indiretamente, o Covid, assim, acabou... Isso foi benéfico para nossa área de trabalho, sabe? Acabou ajudando, porque a gente teve que se adaptar, a gente teve que evoluir, né? Muito interessante como, tipo... o mercado que a gente tá trabalhando agora não pode parar, sabe? É um movimento da economia brasileira, assim, do mundo, assim, tipo, querendo ou não, a gente não pode parar, sabe? Não pode errar. E o Covid acabou ajudando, né? Foi benéfico, né, Vini? Pra gente acabar fluindo mais o processo, ir mais rápido e tudo mais, e até acabar reduzindo custos. Sim. É muito engraçado pensar que alguns anos atrás, para tu liberar uma carga no porto, tu tinha que levar a documentação original, o BL original lá pessoalmente para poder fazer uma liberação de carga. E hoje em dia tu pode liberar o documento online, cópia online, e o Syscomex ele não vai travar para ti. Ele vai liberar a carga. E antigamente tu tinha que ir no porto. É muito louco verdade. disso. Teve que vir uma pandemia pra galera se adaptar aí, pra galera se evoluir. Ó, vamos se mexer então? Não, pera, vamos esperar uma doença de novo pra gente evoluir o sistema. Não, então, indo aqui para as considerações finais, até porque o nosso tempo ele é restrito. Ah, falamos bastante, né? É bom. Eu acho que cada um pode falar um pouquinho aqui, mas começando aqui, o curso de RI, ele, na sua essência, ele não era voltado, né, para atuação em área privada, principalmente aqui no Brasil. O primeiro curso de RI no Brasil foi na Universidade de Brasília. Ele era totalmente voltado para diplomacia, para o secretariado do governo brasileiro. Mas que com o passar dos anos ali, na década de 2000, principalmente agora, em 2010, a gente está sentindo uma revolução, né? Não querendo aqui usar termos brancos, mas... Com certeza. A gente está mudando muito o conceito, né? E a filosofia do curso de RI, né? Não é só mais formar diplomatas, né? É formar profissionais com muitas capacidades de atuação profissional. Isso mesmo. Profissional muito processado, né? Eu percebi bastante como o curso foi adaptando o internacionalista, sabe, conforme o tempo foi passando. Claro que mudou as matérias e tudo mais, mas desde que eu entrei no curso, tranquei e voltei, depois que eu voltei, parecia, tipo, um outro curso, assim, sabe, de verdade mesmo. Uhum. Eu acho importante a gente ressaltar também que existem, por exemplo, assim, muitas pessoas, isso falando da minha experiência, mas eu entrei no curso de Relações Internacionais porque eu queria ser diplomata, porque na minha cabeça, a única coisa que faria com que eu pudesse trabalhar com outros países e viajar ao mesmo tempo seria na diplomacia. E hoje, por exemplo, o meu cargo atual, ele é um cargo que ele é extremamente voltado para desenvolvimento de novos negócios no exterior.
Então eu consigo fazer o que eu sempre quis, mas não numa diplomacia voltada sinceramente e exclusivamente ao Itamaraty, na verdade. A minha diplomacia é uma diplomacia corporativa, onde eu ainda posso viajar para todos os países para ir conhecer os meus parceiros no exterior. Então a gente consegue ver que tem um outro ramo nisso, que também não é só diplomacia corporativa, não é só diplomacia do Itamaraty e que também não é só, enfim, operacional. A gente tem vários ramos que a gente pode seguir e pode desenvolver, que não são necessariamente comércio exterior, ou enfim, a diplomacia usual que a gente conhece e que a gente aprende na faculdade, né? Pra mim, assim, eu ainda tô na mesma área que eu entrei, sabe? Desde lá do começo, mas desde o começo eu tô apaixonado pela minha área, adoro minha área, sabe? A gente trabalha mais documental, sabe? É um pouco mais repetitivo, mas é ali que a gente aprende a lidar mesmo com cada situação que aparece. Porque mesmo que é repetitivo os procedimentos, cada vez vai vir uma situação diferente, sabe? Cada vez vai ter que se adaptar ao que vai ter que acontecer, mudança de preço, mudança de cliente, cada cliente trabalha de um jeito diferente contigo, então, tipo, você sempre tá se adaptando e lidando com as situações que vem pela frente, sabe? E isso que eu gosto, que eu mais gosto, tipo, da área do internacionalista, sabe? A adaptação, a adaptatividade que você tem que ter, sabe, no mercado de trabalho, tanto com pessoas, assim como o sistema. O sistema também muda, e muito legal isso, né? Muito show isso aí. Eu também na mesma linha do Pedrinho, né? Acho que o grande diferencial no futuro para o acadêmico de Relações Internacionais é saber se adaptar nesses cenários. Saber que ele está na área privada, que ele vai enfrentar essas dificuldades, mas assim, ele vai conseguir analisar os cenários e vai conseguir encontrar soluções. E é isso que todo dia quando a gente acorda e levanta para trabalhar é o que a gente vai fazer. A gente vai analisar e tentar resolver situações. Exatamente. É isso. Acho que era isso. Obrigado aí, pessoal. Espero que quem ouça vai gostar da nossa conversa. Que isso. Espero que vocês não se assustem, não, que a gente tá falando de um jeito bom, tá? Muito obrigado aí pela atenção de todos. E paga bem, confia que paga bem.